Mais de 800 mil brasileiros convivem com essa obesidade chamada de grau 3, o mais alto que existe. The CDC has released statistics that show people in more states are larger than ever. Até 2035, mais da metade da população mundial vai viver com sobrepeso ou obesidade. Obesity is a chronic medical condition. Em cada 10 brasileiros sofre de ansiedade. The World Health Organization estimated mental health problems cost $1 trillion. The CDC published a comprehensive report on the mental health of American children. Eles te viciaram propositalmente. Te querem fraco e querem que o seu cérebro não seja tão inteligente quanto ele foi projetado para ser. Eles também querem que a sua testosterona alcance os menores níveis possíveis. E esse é o padrão ideal para eles. Um corpo frágil e uma mente sem poder. Mas é claro, isso tudo não passa de uma grande teoria da conspiração. É o que muitos dizem. Porém, depois desse vídeo você não vai mais conseguir fazer parte desse grande esquema que estragou gerações. Eu vou expor todo o esquema da indústria que tornou a obesidade, infartos, depressão, câncer e o mau desenvolvimento de gerações inteiras nesse vídeo. Vou te contar algumas histórias e mostrar como te manipularam. Manipularam os seus costumes e alteraram a forma como seu corpo funciona. Primeiro, você tem que conhecer quem foi Edward Bernays. Nascido em 1891 na cidade de Viena, filho de pais americanos e sobrinho de Sigmund Freud, aquele mesmo. Começou sua carreira como agente de imprensa nos Estados Unidos e escrevia artigos sobre cinema e teatro, se destacando na forma como usava as palavras para gerar um consenso geral, chamando assim a atenção de membros da poderosa família Rockefeller e até o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. E o sucesso em seus artigos acabou chamando a atenção do Comitê de Informação Pública Americana, que contratou Edward para criar propaganda que iria gerar apoio nacional e internacional para a Primeira Guerra Mundial, passando a imagem que os Estados Unidos entrariam no conflito para restaurar a democracia na Europa. A campanha foi um sucesso e acabou despertando a curiosidade em Edward sobre o que poderia fazer com a sua habilidade de propaganda. Edward mostrava grande inspiração em seu tio Freud, neurologista e inventor da psicanálise, incorporando seus estudos em suas novas estratégias, voltadas para o mercado de consumidores logo após a Primeira Guerra Mundial, usando assim símbolos e emoções para incentivar as pessoas a comprarem, focando nos desejos inconscientes. Na década de 1940, a empresa Beech-Nut Packing Company, a maior produtora de bacon da época, o contratou para alavancar suas vendas que não estavam boas. Edward rapidamente encontrou uma solução. Ele tinha um médico em sua equipe e pediu para que ele entrasse em contato com todos os seus colegas para que participassem de uma pesquisa e que concordassem que o café da manhã em porções bem mais altas quando comparadas com o padrão da época, que eram 2 fatias de pão e um suco de laranja, eram superiores e benéficos para a saúde. 4.500 médicos participaram. Edward se encarregou de mandar o estudo para todos os jornais, revistas e estações de rádio da época. E adivinha o que os anúncios usavam de exemplo para um café da manhã perfeito? Ovos e bacon. Que coincidência, não? De coincidência isso não tem nada. Depois desse trabalho de propaganda, essa falsa informação foi se espalhando e se tornando um novo conceito de alimentação saudável da época, até se tornar um costume padrão do povo americano, e essa indústria, é claro, subiu como um foguete, logo introduzindo mais embutidos e processados ao mercado. Porém, as consequências disso tudo começaram a ser vistas ao longo das próximas décadas. Tá, mas o que tudo isso quer dizer? Todo esse trabalho de manipulação da população para o benefício próprio dessas empresas geraram costumes que não são nem um pouco benéficos. E esses costumes logo viram vícios e acabam lentamente com a sua saúde. E esse é o preço que você paga enquanto enriquece essa indústria. Por exemplo, em uma pesquisa de 2019 realizada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, descobriram que a ingestão de apenas 3 fatias de bacon por dia aumenta o risco de câncer no intestino em 20%. E essa mesma estratégia foi replicada pela fabricante de cereal Kellogg. Aquela lá do Tigrinho, a empresa do nosso conhecido Sucrilhos. E se eu te contar que ele foi criado dentro de um sanatório? Melhor, e se eu te contar que os sucrilhos que você já comeu ou come todo dia no seu café da manhã foi criado com o intuito de pedir os homens de pararem de pensar demais na coleguinha, ou pros que gostam muito do 5 contra 1. Você já entendeu? Porém não. Não vai mudar nada se você comer o cereal. Não foi a sua cura dessa vez. Mas enfim, a forma como eles usaram a propaganda para levar o produto para casa das pessoas que nunca tinham experimentado foi bastante inovadora. Eles foram os primeiros a colocarem brinquedos nas caixas e fizeram diversas campanhas, sempre as amplificando com o gancho: café da manhã é a refeição mais importante do dia.
Esse tipo de café da manhã não é o mais comum no nosso país. Podemos dizer que, de modo geral, o café da manhã do brasileiro é o pão com manteiga e café. E aqui temos um vilão que é aparentemente inofensivo. Como te mostrei antes a forma como foi feita a manipulação da massa para que aderissem ao café da manhã e consumissem alimentos específicos para o crescimento daquelas indústrias, agora eu vou te mostrar o outro lado que está matando lentamente as populações ao redor do mundo. Os GMOs, ou organismos modificados geneticamente. Como havia mencionado, o povo brasileiro gosta de um pãozinho pela manhã e às vezes ao longo do dia e até à noite. Você mesmo provavelmente é um desses, mas eu vou te contar algo que você não sabia sobre o pão. Bem, o vilão do nosso café da manhã está na matéria-prima usada, o trigo. Cientistas vêm alterando geneticamente sementes há algum tempo. Em 1994 foi o ano em que o primeiro alimento provindo de sementes geneticamente modificadas foi para as prateleiras do mercado, e o trigo é uma delas. Eles criaram um trigo menor em comprimento e mais resistente para que pudesse ser plantado em lugares que antes eram inóspitos ao trigo, tanto que hoje existem plantações em diversos lugares que antes nem se imaginava. Também deixaram as sementes resistentes ao uso de agrotóxicos, que são altamente cancerígenos. Toda essa mudança foi arquitetada puramente pensando no lucro dessas empresas. Eles queriam um trigo menor, que aguentasse o frio e que pudesse colher cerca de 3 safras ao ano. Quando comparado ao trigo antigo, o trigo moderno é completamente diferente, o seu valor nutricional é muito baixo. A forma como o trigo é processado hoje em dia faz com que sejam retiradas as partes mais importantes e que fica apenas o amido, rico em ácido fítico e lecitina. Em termos brandos, é a classificação de proteínas que podem nos fazer mal, assim como o glúten. Esse grão moderno e refinado do trigo, desprovido de grande parte de suas fibras e seu valor nutricional, faz com que o açúcar no seu sangue aumente, podendo se tornar a raiz de vários problemas crônicos. Estamos falando de diabetes, doenças do coração, câncer, Alzheimer. Qual é o ponto de dormir e acordar cansado, não conseguir focar ou pensar com extrema clareza, manter o nível de inflamação alto no seu corpo e ter dificuldade para se recuperar do dia anterior? E isso tudo também traz consequências estéticas, que afetam diretamente a forma como você se relaciona com as pessoas e, o mais importante, o seu psicológico. Não é novidade que a sociedade atual apresenta cada vez mais problemas psicológicos, como depressão e ansiedade, e o uso de medicamentos para o tratamento desses distúrbios só tem aumentado. E hoje em dia sabemos que a alimentação tem uma ligação direta com tudo isso. Outro vilão também é o sedentarismo e a falta de exercício e esportes. Mas sempre veio um para falar: a gente vai morrer de qualquer jeito. E a questão é a seguinte: não é sobre como você quer morrer, e sim como você quer viver. Nosso tempo aqui é muito curto e algumas pessoas começaram a perceber que viver dessa forma é um desperdício. Tudo isso nos limita e nos prende, criando problemas e limitações que só aumentam ao longo do tempo. Essas pessoas começaram a procurar formas de reverter isso, de desbloquearem todo o seu potencial e largar todos aqueles costumes que são tão prejudiciais em nossa sociedade. E daí surgiu o biohacking, ou biohacking, como você preferir. No início dos anos 2000, Dave Asprey surgiu com esse termo até então desconhecido. Aos 14 anos, ele foi diagnosticado com artrose, algo que o assustou porque geralmente essa é uma condição associada ao envelhecimento. Dave também sofria com problemas metabólicos, chegando a pesar mais de 130 quilos aos 20 anos, e diagnosticado com grande risco de sofrer AVC e infarto, problemas esses que geralmente ocorrem em pessoas acima dos 60 anos. Quando ele foi procurar ajuda, percebeu que os médicos não conseguiam prescrever tratamentos para reverter aquilo. Daí ele desistiu de tentar os métodos convencionais e foi estudar para encontrar novos métodos. Acontece que as pessoas que sabiam como consertar isso não eram meu médico. Meu médico me disse que a vitamina C poderia realmente me matar. Acredite ou não, então eu o demiti. E por 4 anos me tornei meu próprio cientista. Felizmente, eu sou um hacker de computador e sei como fazer esse tipo de coisa. Mas então me juntei a um grupo sem fins lucrativos contra o envelhecimento. E eu comecei a conviver com essas pessoas cheias de sabedoria que estão se rejuvenescendo e o material que eles sabiam, as coisas que eu estava aprendendo com eles e com os melhores pesquisadores do mundo me fizeram melhor. Eu amo o que eu como, tenho mais energia aos 46 do que aos 26. Quero dizer, me sinto incrível. Meu cérebro funciona. Consigo me lembrar de todas as coisas que quero lembrar. Também custou $1 milhão ao longo do caminho. E isso é completamente injusto. Agora, tenho muita sorte de ter conseguido fazer isso, e porque eu trabalhava na empresa que tinha os primeiros servidores do Google, quando o Google era 2 servidores e 2 caras. Então eu tive uma vantagem desde o início, e eu estava apto de me dedicar ao bem-estar, de cometer muitos erros, de desperdiçar muito dinheiro ficando mais jovem. Então dizer, tudo bem, como eu vou além de ficar mais jovem? E é esse profundo conhecimento
de 20 anos de trabalho com os melhores pesquisadores e cientistas anti-envelhecimento do mundo, e lendo os artigos e fazendo o trabalho e experimentando por mim mesmo. Biohacking é um termo amplo que abrange uma série de atividades práticas destinadas a otimizar sistemas biológicos, melhorar a saúde e melhorar a capacidade humana, através do uso de tecnologia, biologia e autoexperimentação. Existem vários lados do biohacking. O biohacking nutricional envolve a manipulação da dieta para melhorar a saúde, os níveis de energia e a função cognitiva. Isso pode incluir planos nutricionais personalizados, protocolos de jejum ou suplementos dietéticos específicos. Engenharia genética. Alguns biohackers exploram modificações genéticas, muitas vezes em ambientes não tradicionais, para compreender melhor a genética ou criar novas aplicações. Isso pode incluir experimentos genéticos em laboratórios domésticos ou em espaços comunitários de biohacking. Autoacompanhamento. Envolve o rastreamento e a análise de vários marcadores biológicos, usando dispositivos vestíveis, sensores e aplicativos para otimizar a saúde, o condicionamento físico e o bem-estar. Isso também inclui monitorar itens como variabilidade da frequência cardíaca, padrões de sono, rotinas de exercício e muito mais. Um dos maiores adeptos do biohacking é Brian Johnson, um multimilionário americano que investe cerca de 2 milhões por ano para reverter o processo de envelhecimento, e o que ele conseguiu foi incrível. Existem dois tipos de idade: a idade cronológica, que é aquela que a gente conta a partir do nosso nascimento, e a idade biológica, que tem a ver com o envelhecimento do nosso DNA e as nossas células. E surpreendentemente, Brian conseguiu reverter sua idade biológica. Ele possui 46 anos cronológicos e por meio de exames constantes conseguiu acompanhar o rejuvenescimento de sua idade biológica, que voltou a ser de 18 anos. Mas como ele conseguiu tudo isso? Brian é adepto a meios experimentais e até extremos em alguns casos, como injetar o sangue de seu filho de 17 anos e ingerir mais de 60 pílulas por dia de vitaminas e antioxidantes. Ok, eu te mostrei os dois extremos do espectro e que é possível mudar completamente a sua vida para melhor e levar a sua saúde para que você tenha uma vida mais feliz, com mais energia e menos problemas. Mas a chave disso tudo é que você não precisa gastar milhões para mudar de vida que nem eles. E a conclusão que eles chegaram depois de tudo que investiram é mais simples do que você espera. O segredo para ter um corpo mais forte e saudável, uma mente mais afiada pelo maior prazo de tempo, é simplesmente colocar o básico como prioridade. E você já sabe por onde dar o primeiro passo. Você já sabe os alimentos que você não deveria comer e ainda assim come. Você já sabe os exercícios que você deveria fazer e ainda assim falta academia. Você já sabe o quanto de sono você precisa e ainda assim prefere ficar mais algumas horas no celular. Essa é a verdade, você não precisa ser um milionário para trabalhar nessas coisas que com certeza melhorarão sua vida. Na verdade, você já é um milionário e está queimando a sua fortuna. Reverta isso antes que seja tarde demais.